Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez no nosso encontro, para que possamos trazer à tona de nós mesmos elementos importantes para as nossas reflexões, para que possamos começar uma semana boa, uma semana produtiva, uma semana com mais energia, uma semana com mais disposição. Nós todos precisamos disso. Nós todos precisamos de ânimo, precisamos de bom ânimo. Assim disse Jesus: tendes bom ânimo. Nós vamos encontrar as aflições. Palavras de Jesus. Por que ele diz isso? Ele fala justamente por conhecer a necessidade que nós temos como espíritos de aprendermos muitas coisas ainda e sabe da característica desse planeta. É um planeta que nós encontramos muitas situações desafiadoras. Nós encontramos muitas lições ainda no nosso nível, para o nosso nível de compreensão, difíceis de serem superadas. Para viver temos que ter coragem. Para viver temos que ter uma boa disposição, sim. Temos que ter muita vontade para realizarmos o que nós precisamos fazer todos os dias, independente de que dia seja, independente em que momento da vida nós estamos, nós temos que ter muita coragem. Tanto é que para a nossa reencarnação, aqueles que certamente já leram vários assuntos, vários temas, narrativas, de algumas entidades falando sobre o receio que nós temos para a reencarnação. Esse receio é o medo do equívoco, é o medo de nós nos enganarmos novamente, é o medo de nós nos envolvermos com as experiências materiais e esquecermos das nossas intenções espirituais. Então, quando nós chegamos para a matéria, nós estamos chegando aqui com uma intenção espiritual. E nós nos submeteremos a algumas experiências, algumas situações, e isso de alguma forma traçado por nós mesmos para que possamos elaborar melhor o aprendizado, voltado especificamente para algumas situações importantes. Por exemplo, a humildade. A humildade é muito desafiadora. A experiência da humildade, o que remete para nós quando nós falamos de aprender a ter humildade? Situações onde nós não somos os poderosos, onde nós não temos as condições sociais melhor aceitas. Então, nós não temos um grau social elevado, nós não temos um grau de instrução que se destaca. Então, nós temos uma outra condição. Eu lembro de uma oportunidade, num encontro com Chico Xavier. Nós estávamos assim andando por uma rua e de repente ele atravessa a rua para beijar a mão de um gari. E nessa experiência, depois, um pouco mais para frente, questionado, o Chico Xavier vem dizer o motivo pelo qual ele fez isso. Por que ele atravessou a rua para beijar a mão do Chico? Porque ele reconheceu naquele espírito, aquele espírito encarnado, um espírito de uma condição espiritual significativa, de uma elevação considerável, que pediu a oportunidade da experiência de viver como aquela vida que ele tinha traçado para desenvolver humildade. Então, o espírito com um grau de conhecimento, um grau elevado, para algumas áreas, algumas características dele enquanto espírito, mas que sentia a necessidade da humildade e pediu aquela experiência para poder desenvolver a humildade em si. Então, várias outras situações, como por exemplo a escravidão no Brasil, alguns espíritos oriundos da Europa, espíritos que reconhecidamente se perceberam vaidosos, prepotentes, presunçosos e conhecedores da necessidade como espíritos de desenvolver um pouco mais a humildade, pediram a experiência para nascerem
e passarem pela experiência da escravidão, foram escravos. Então veja, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento espiritual, independente do nosso corpo, nós temos uma necessidade como espíritos desse crescimento, desse aprendizado, extremamente importante. Então, o que é uma experiência necessária? A experiência necessária é aquela experiência que vai promover em mim uma mudança importante naquilo que eu tanto gostaria. São experiências em que elas vão evocar em mim algo que talvez outras situações não evocariam. Por exemplo, se você vive do lado de alguém e este alguém te incomoda profundamente e ninguém mais o incomoda ou a incomoda, eu diria, essa pessoa que te incomoda é uma grande oportunidade passando pela sua vida. Então, assim, tem muita gente que fala, pelo amor de Deus, eu quero ver essa pessoa longe de mim, não quero nem saber dessa situação. Eu diria, aproveite a oportunidade, pode ser que não retorne mais. Enquanto você tem alguém chato no seu caminho, alguém que te incomoda profundamente no teu caminho, aproveite para poder aprender a ter humildade. Evidente que você não precisa procurar todo mundo chato do mundo para poder viver do lado, senão quem não vive é você. Mas nesse sentido, é muito importante você perceber que se você vive numa determinada situação, alguma coisa importante deve ser aprendida aí. Então, isso é importante. Vamos ver um outro lado? Existem pessoas que, por acreditarem que de alguma forma precisam aprender com situações difíceis, procuram colocar situações difíceis na própria vida. Aí já é um engano, já é um equívoco. Você não pode fazer isso. Não precisa procurar mais problemas além daqueles que você já tem. Já cuide dos seus problemas, cuide das suas necessidades imediatas. Já é um bom trabalho. Então, o que é necessário? O necessário é tudo aquilo que me leva para o despertar. Então, se você passa por uma experiência, seja ela qual for, mais branda, ou mais difícil, ou mais complexa, ou mais pesada, essas experiências estão no seu caminho, não por acaso. Elas fazem parte do seu processo de aprendizado e de amadurecimento pessoal. Então, isso é um ponto importante. Senão, não teria sentido existir, por exemplo, dor e dificuldades se não tivesse alguma ligação, alguma relação com o nosso processo de desenvolvimento espiritual ou pessoal. E quanto mais nós desenvolvemos em relação à nossa dinâmica de existência, nós vamos amadurecendo, vamos adquirindo conhecimento através das experiências, nós vamos de alguma forma melhorando o nosso cabedal em relação às experiências que vivenciamos, como por exemplo, dirigir. Quanto mais eu dirijo, mais craque eu fico, mais expert no assunto eu fico. Então, eu posso dirigir hoje com um pouco mais de habilidade, sem ficar pensando tanto nos mínimos detalhes, ao ponto de chegar a dirigir e chegar num ponto, num endereço, num destino, e sem saber exatamente como eu cheguei lá, porque eu no caminho vim pensando. Mas durante o caminho, certamente, alguém aí dentro de você tomou conta do teu carro, acelerou, freou, virou para a esquerda, para a direita, né? Não atropelou ninguém, não bateu ninguém. Então você funcionou de uma forma automática, sem perceber, enquanto você estava ali meditando e refletindo sobre outras coisas importantes. Então eu diria assim, tudo que realmente faz com que você cresça, que eu cresça no nosso processo enquanto consciência, que nos permite ter mais consciência na nossa dinâmica de existência e tudo mais, essas são as experiências necessárias. E aí, se você olhar para a sua vida, olhar para trás, certamente você vai ver, muitas coisas são necessárias. Só não procure a mais, né? Só não procure, através dos equívocos, ter experiências desnecessárias. O que é desnecessário? É quando eu sei que não deveria ir por um caminho e acabo arriscando e vou por aquele caminho. Então, existem pessoas que acabam se machucando seriamente, sem necessidade, até perdendo a existência sem necessidade, por conta dos riscos que correm.
Então, ter cuidado, ter atenção, né? Realmente assim, trabalhar para sua proteção, proteja teu corpo, se alimente bem. Então, as pessoas que elas não se alimentam bem, não dormem bem, consomem uma quantidade excessiva de remédios, procure trabalhar para a sua saúde. E aquelas pessoas que de alguma forma elas acabam consumindo drogas, álcool em excesso, não dormem, não se cuidam, não trabalham o corpo, não fazem nenhuma atividade física, comem em excesso, isso é um desperdício de energia. E aí você pode perder a sua existência de uma forma, reduzindo seu tempo de existência de uma forma drástica. Então você perde tempo, você acaba perdendo oportunidades de aprendizado. Então todas essas situações são situações que podemos buscar conhecimento, trabalharmos. O que eu tenho que enfrentar na minha existência? Eu vou, dou as caras, olho lá, vejo o que eu tenho que resolver. Ah, mas é muito difícil. Vai para cima e resolve. Se você não consegue, pede ajuda, pede orientação, pede suporte profissional, faça alguma coisa para que você passe pela situação de uma forma mais equilibrada possível. E ao mesmo tempo, se você não consegue eventualmente lidar com algumas questões importantes na tua existência, não busque os refúgios, não busque as muletas, não busque os subterfúgios, busque sim soluções. E nesse ponto, são coisas que são desafiadoras para qualquer pessoa. E aí você pode se complicar mais ainda em buscando subterfúgios. Por exemplo, se eu não consigo lidar com a minha vida, eu não vou ficar enchendo a cara toda hora com álcool, não vou me drogar a toda hora. Então, assim, nenhum momento, na verdade, seria o recomendado, porque o nosso corpo não foi feito para isso. Mas se a pessoa ela não consegue, busque tratamento, orientação, peça ajuda. Saiba que isso está no seu caminho para que você possa superar. Tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que não nos ajuda, realmente se encontra no nosso caminho para que possamos superar. E a superação, ela não está fora, ela está dentro. As experiências necessárias estão aí, para o nosso progresso, para o nosso trabalho, para que possamos superá-las. E aí vencermos, sim, as grandes dificuldades, cada vez mais nessas superações que vamos realizar e que já realizamos também superações na nossa vida, nós vamos cada vez mais amadurecendo e sendo espíritos mais conscientes ao longo da nossa jornada. Aproveite as suas experiências necessárias e busque tirar tudo que for desnecessário do seu caminho. Isto é consciência e é dessa forma que nós vamos viver com equilíbrio. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, mande seus comentários, estamos aqui para poder ouvir você. www.fraternal.net.br. Um abraço e até a próxima.